Galera, o Vasco volta a perder no Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco não é boa, né, galera? O Vasco venceu, né? Veio da última rodada aí com uma vitória 1-0 no América, saiu da zona de rebaixamento e agora volta a fazer um jogo ruim. Lembrando que contra o América o Vasco venceu por 1-0, mas o Vasco não fez um bom jogo e hoje novamente o Vasco goleado pelo Santos, né? 4-1 e o Vasco agora tá aqui, ó, beirando aqui a zona de rebaixamento. Se o Goiás vencer o Botafogo, o Vasco volta na zona de rebaixamento nessa rodada, né? O torcedor vascaíno não tem um minuto de paz, galera. Essa aqui é a verdade, né? Soteldo aí marcou o gol dele, Marcos Leonardo marcou 2 gols e Ricon também marcou o gol dele também. O Vegete foi o único aí que marcou o gol, né? O jogador que tem marcado gols nas últimas rodadas, o Vegete, né? O principal jogador do Vasco na temporada. O Payet muito mal ainda, não tá bem ainda. Bem na cara ainda que o jogador não tá bem fisicamente. Não sei se essa contratação é boa, né? Não adianta você trazer um jogador que não tá bem para poder jogar os jogos, né? E vamos acompanhar o que a imprensa esportiva tem a dizer sobre esse jogo do Santos e Vasco. Foram uns 40 minutos, 40 e algumas coisinhas, até o Santos conseguir fazer o segundo tempo, Vasco parecia não se assustar. Ele toma o gol, sabe que jogando bola, e o Santos é muito complicado sem bola naquele primeiro tempo, parece uma água, o Vasco saía jogando e o Vasco criava com alguma tranquilidade. O Vasco parecia que era uma questão de tempo para encaixar um segundo gol, para ter um pouco mais de tranquilidade, tornar o cenário até desfavorável para o Santos na Vila Belmiro. Mas não, é o Santos quem torna desfavorável pela qualidade. O Marcos Leonardo já vinha tendo algumas oportunidades ali. Você não pode negociar muito quando você tem um jogador da qualidade do Marcos Leonardo. Ele pode errar uma, ele pode errar duas, ele pode errar três. Uma hora ele vai ficar sozinho, ele vai acabar resolvendo a coisa para o Santos em desfavor do Vasco, né, Bel? Pois é, o primeiro tempo chegava ao final, ali nos últimos minutos, né? E, como vocês dizem, o Vasco fazia um bom jogo. Aquele gol de escanteio começa a mudar as coisas a favor do Santos, né? Inclusive, eu me lembro que o Vasco tinha tido 5 escanteios a favor, não aproveitou. O Santos foi na sua primeira cobrança de escanteio, o Santos faz aquele gol na casca. Isso coletivamente, individualmente, o Vasco já errava muito. Sim. Não era exatamente o melhor momento de alguns jogadores importantes como o Zé Gabriel, como o Paulinho. Então, o Vasco errava muito. Conseguia ser melhor porque coletivamente botava a bola no chão e ainda jogava. Mas dava muita chance para o Santos. Aproveitar para colocar o Zinho na nossa conversa, Zinho, porque o Santos consegue pela primeira vez, como eu disse agora há pouco, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Hoje, aquele gol de escanteio do Tomás Rincon no primeiro tempo abre o caminho para essa goleada, para essa vitória, né? Obviamente depois do gol de pênalti do 1-0, mas eu lembro aqui que contra o Bahia o Santos fez 2 gols também de bola aérea, em jogadas de bola aérea, né? Um time que sofria muitos gols assim, consegue 2 vitórias, tendo destaque também nesse tipo de jogada, na jogada de bola aérea. Zinho, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Abel? Um abraço para você, para o Dandan aí, para o nosso parceiro Fernando Campos, Pedro Ivo Almeida, estava aí escutando atentamente. É bem isso, né? Um jogo que o Vasco vem jogando bem, né? Os últimos jogos, com uma confiança muito grande. E mesmo o Santos também, com a chegada do Marcelo Fernandes tendo melhorado, havia uma expectativa grande, né? Para uma sequência de vitórias do Vasco, que ficou mais arrumado, né? Com o treinador, né? Então, assim, a gente percebe que até durante o início do jogo é um Vasco melhor arrumado, até propondo melhor o jogo, inicia, na minha opinião, melhor do que o Santos. O Ramon Dias montou ali, tirou o Payet, né? Até acho que para jogar fora de casa, saberia que ia ter um contra-ataque de mais velocidade, então ele coloca o Marlon, né? Por um lado, e aí ele não tem o Rossi, coloca o Peck também, os 2 garotos, né? Que tem muita velocidade, mas também que voltam, ajudam, marcam bem. Então estava um Vasco bem organizado, até propondo melhor o jogo. Toma o primeiro gol, né? A gente vai aí falar sobre o pênalti, né? Vai ter a discussão, claro, né? Porque teve muitos lances polêmicos. Mas, assim, é um Santos também mais unido, com mais pegada, com mais vontade. A gente percebe o Marcelo Fernandes trazendo um ambiente melhor. Eu percebo, assim, dá pra sentir, né, que os jogadores estão bem unidos, brigando, lutando, querendo muito
mesmo com cobrança, a gente sente um grupo mais fechado em busca de tirar o Santos da zona de rebaixamento. Então, isso equilibrou o jogo com 1-0. Aí teve a falha ali do garoto, né, do Keivson ali, que era o último homem, tenta bater ali pro gol, né, acho que foi a escolha errada dele. Tem um contra-ataque, como eu falei, a velocidade do Peck foi fundamental e servir, né, o Verrete. Vasco 1-1, eu acho que continua melhor no jogo, mas aí o Marcos Leonardo, esse garoto, eu acho ele muito diferenciado. 20 anos, tem uma personalidade muito grande. E ele, num toque só, na boa jogada, né, do Jean Lucas, ele coloca o Santos na frente. Essa vantagem é importante. Acho que as mexidas que o Ramon faz no intervalo, tirando 2 volantes, né, ou o Zé, que é o primeiro volante, e o Praxedes, que é um segundo volante, expôs mais o Vasco. Mas ele tinha que ousar, né? Tá tomando de 3-1, tem que sair mais mesmo para o jogo. Não surtiu muito efeito na frente, mas deu mais espaço para o Santos, que fez o 4-1, poderia ter feito mais. Tem aquela confusão toda que a gente vai analisar, mas acho que é um resultado justo. Por mais que o Vasco comece melhor o jogo, que até 1-1 ali estava melhor do que o Santos, mas é um Santos com uma atmosfera melhor, com um ambiente melhor, e eu coloco assim muito na conta do Marcelo Fernandes, Abel, essa vitória do Santos, porque é ele que traz esse ambiente melhor, faz um sistema de jogo diferente, traz o Dodô para ser um terceiro zagueiro, Lucas Braga como um ala pelo lado direito, coloca o garoto na ala esquerda, né, dá liberdade para o Soteldo na frente com o Marcos Leonardo e a chegada do Lucas Lima. Então, assim, muito mérito e elogio ao Marcelo Fernandes, Abel. Merece elogio também o torcedor do Santos, pelo apoio que tem feito ao time, né? Sim. Mesmo nos momentos ruins, antes de vencer o Bahia e o Vasco hoje, o Santos teve 3 derrotas seguidas e em todas elas o torcedor apoiou. Foi ao aeroporto fazer festa, o Santos levou a pancada do Atlético Mineiro. Foi ao aeroporto de novo, o Santos leva uma pancada do América. Lotou a Vila Belmiro, o Santos levou 3-0 do Cruzeiro e o torcedor em nenhum momento abandonou o time. Né? Hoje a gente viu a festa antes e durante o jogo na Vila Belmiro. Diga. Não, só para pegar um gancho, né, do que o Zinho falou sobre união. A gente via o Santos sofrendo muito no Campeonato Brasileiro e às vezes não tinha só uma questão de uma ausência de um coletivo organizado. Você tinha essa questão tática como um problema, você tinha uma limitação na parte técnica, mas a postura em alguns momentos era passiva. Faltava mais competição, faltava mais transpiração, mais foco sim nessa equipe do Santos. Eu acho que isso foi modificado. O Santos deu uma resposta primeiro no jogo contra o Bahia nesse sentido e hoje ainda mais contra o Vasco. Você tem uma unidade maior ali dentro do clube. Você vê o time de fato se doando, competindo, jogando com mais inteligência no segundo tempo e aproveitando muitos erros do Vasco hoje do Ramon Dias. Foram muitos erros técnicos individuais, principalmente no primeiro tempo, e no segundo tempo uma desorganização que a gente não tinha visto até o momento. Apesar que o Vasco tinha feito uma partida ruim no primeiro tempo. No jogo anterior. No jogo anterior contra o América Mineiro, que o Vasco ganhou, mas não jogou bem. Né? O que condiciona aquela vitória do Vasco foi a expulsão merecida do Maidana. Porque no primeiro tempo foi um amasso, o América Mineiro do Bustos foi muito superior. A gente falou muito sobre o Marcos Leonardo, que é um cara que tem 19 gols no ano. Ele é um jogador de muita personalidade, muita qualidade. O gol que ele faz é difícil. De pé esquerdo. Ele pega de primeira, de perna esquerda e o raciocínio rápido dele... A bola não vem exatamente na melhor maneira. Não. O corpo. Ele ajusta o corpo e consegue bater de canhota cruzada. Aquilo é uma finalização de quem, de fato, é diferente. É um jogador que em vários momentos nessa temporada ele já carregou o Santos. Na temporada passada, desculpa te interromper, na temporada passada, que o Santos também luta contra o rebaixamento, sim, ele e o Ângelo carregam o Santos em muitos jogos. Base, né? O Ângelo que já está lá na Europa. Exatamente. E, de novo, nessa temporada, mesmo refém, em vários momentos de um time que não conseguia extrair o máximo do potencial dele, desorganizado, com limitações, ele está correspondendo de novo. Um garoto, de fato, com muito potencial. Mas eu queria destacar o Rincon. Esse mudou o meio campo. Esse mudou o meio campo. O Santos precisava de um jogador como ele, porque ele tem qualidade para marcar e tem qualidade para se apresentar, para jogar, dar assistência para o gol do Soteldo. O Soteldo infernizando, entrando na mente do time do Vasco, que hoje se descontrolou na parte psicológica. Acho que hoje é um momento para ter uma certa reflexão. Um time que estava mostrando maturidade, mas hoje sucumbiu ao ambiente. E ao ambiente que o Santos queria colocar dentro da Vila. Soteldo desequilibrando, é o que se espera dele.
tendo postura, né, ficando focado, tecnicamente todo mundo sabe o que ele é capaz de fazer. E ele fez isso hoje, foi muito importante para essa goleada do Santos. E o Jean Lucas também, né? O Jean Lucas é um jogador que tem qualidade, né? Ganha muita qualidade ali junto com o Rincon e Jean Lucas, esse meio-campo da equipe do Marcelo Fernandes. A gente tem gritos da torcida. Vamos dar uma olhada, o torcedor exaltando o técnico Marcelo Fernandes antes do jogo. Dá só uma olhada. Pois é, esse é apelido, né? Assim é chamado o Marcelo Fernandes por boa parte da torcida santista. De qualquer maneira, era uma demonstração de carinho antes do jogo. Eu, particularmente, acho muito estranho essa forma de agir de muitos times, ou da maioria deles no Brasil. Qual forma? Se ganhar o jogo hoje, ele serve e continua. Se perder do Vasco, ele não serve, vamos atrás de outro técnico. Convicção, né? Então, se ele serve, acho que já poderia ter decidido antes do jogo, mesmo que perdesse. Mas, enfim, é assim que funciona, não só no Santos. O Santos jogou bem hoje, venceu, provavelmente ele vai ser efetivado até que perca 1 ou 2 jogos, né? Mas efetivado o Santos, até o próximo jogo. Efetivado até a próxima derrota. Provavelmente o Marcelo Fernandes vai dar continuidade ao seu trabalho, né? Pelo que a gente vê, os jogadores estão com ele. O time que parecia já condenado ao rebaixamento reagiu, vencendo um jogo fora dificílimo. E esse de hoje contra o Vasco, que vinha muito bem no campeonato, vem bem no campeonato, hoje foi mal. Provavelmente vai ter continuidade no seu trabalho o Marcelo Fernandes, ou como muitos torcedores do Santos dizem, o presuntinho. Presuntinho. Galera, é isso aí, né? Futebol é isso, né? Resultado, pelo menos aqui no Brasil, não tem paciência com nada, né? O resultado tem que ser logo, tem que ser de imediato. O Santos tá com o Marcelo Fernandes, tá ajudando o Santos. O Santos saiu da zona de rebaixamento. O próximo passo, na minha opinião, é manter essa união. Não adianta o Santos agora, faltando 10 rodadas, querer trazer um treinador estrangeiro, um treinador que não conhece porcaria nenhuma do time do Santos, vai chegar, vai fazer besteira e vai fazer a equipe para a segunda divisão. O Marcelo Fernandes é da casa, conhece o time, conhece os jogadores estão unidos com ele. E na minha opinião, se o Santos quiser procurar um treinador, que procure o próximo ano. Se tiver que cair, vai cair com o Marcelo Fernandes. É melhor do que se trazer qualquer outro técnico que não conhece do time, vai fazer besteira. Entendeu? A situação, na minha opinião, é essa. O Vasco tem que abrir o olho, não pode ficar oscilando mais, não tem tempo mais para isso. Entendeu? O Vasco nos últimos 2 jogos caiu um pouquinho o rendimento, não pode cair. O Ramon Dias é experiente, eu acredito que ele vai conversar com o elenco, vai conversar com o time, vai ver o que tá errando aí, para poder tentar acertar, porque não dá pro Vasco ficar perdendo de 4-1, galera. Claro, se esperava essa derrota pelo Santos estar jogando em casa, se esperava. Mas o Vasco bem abaixo, né? E é isso aí, galera. O Santos saiu da zona de rebaixamento, o Vasco agora tem que secar a equipe do Goiás contra o Botafogo para poder não voltar na zona de rebaixamento, galera. E na próxima rodada, né, galera, o Vasco tem um confronto contra o São Paulo. O jogo vai ser São Januário, né? Vasco e São Paulo no próximo sábado, 18h30 da noite. Jogo difícil para a equipe do Vasco e já a equipe do Santos, né? O Santos vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Partida marcada para o próximo domingo, 4h da tarde, galera. E deixe nos comentários a opinião de vocês sobre esse jogo aí entre o Santos e Vasco.